Olá! Nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula passada, em que falamos das grandezas físicas. Hoje, nossa aula é sobre a cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos e das partículas. Ao contrário da dinâmica, que estuda a causa dos movimentos, a cinemática descreve o movimento de um corpo, não se preocupando com suas causas. Seu estudo envolve as propriedades do movimento, como a posição, a velocidade, a aceleração, entre outras. Para entendermos melhor, vamos ver alguns conceitos. Corpo são os objetos existentes em uma observação. Por exemplo, uma bola que realiza uma trajetória. Trajetória é o caminho percorrido por um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Mas esse conceito é relativo, porque duas referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Por exemplo, imagine que um avião de carga libere um carregamento de suprimentos em pleno voo. Se eu estiver observando de dentro do avião, a trajetória da carga vai ser retilínea, mas se eu estiver no solo, a trajetória será curva, porque a carga acompanha o movimento do avião. Referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas, como por exemplo, podemos imaginar que os passageiros dentro de um carro, nesse caso, o carro é o referencial. Os passageiros e o carro estarão em repouso. Mas se a gente tomar um ponto fixo fora do carro, os passageiros estarão em movimento. Movimento e repouso. A partir da concepção de referencial, podemos entender que movimento e repouso são conceitos também relativos, porque o que está em movimento para um observador em determinado referencial, para outro observador, ele está em repouso. Está em movimento, por exemplo, se o planeta Terra for tomado como referencial, podemos dizer que os prédios, as cidades, os países, tudo está em repouso. Mas se for o nosso referencial, a Terra, e tudo sobre a sua superfície, possui movimentos, o de rotação e de translação. Espaço, no contexto da física, pode ser usado como sinônimo para a palavra posição, para localizar um móvel ao longo de uma trajetória. Devemos saber de onde partiu e para onde vai. Então, posição entre a partida e a chegada chamamos de espaço. Deslocamento representa a distância entre a posição inicial e final. Quando a gente conhece o deslocamento e o intervalo de tempo, é possível determinar a velocidade média, que é obtida pela razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo gasto para percorrer. A velocidade pode ser expressa em duas unidades, por exemplo, metros por segundo ou quilômetros por hora. A equação dela é Vm igual ΔS sobre ΔT. Deslocamento representa a distância entre elas, né? Nós já falamos sobre isso. A aceleração escalar média está ligada à variação da velocidade de um corpo no decorrer do tempo. Para definir a aceleração de um móvel, usamos a fórmula A é igual ΔV sobre ΔT. Agora vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme. É o movimento que ocorre com a velocidade constante em uma trajetória reta, em intervalos de tempo iguais. O móvel repercorre a distância, por exemplo, quando estamos viajando em uma estrada plana e reta e o velocímetro indica sempre a mesma velocidade. Dependendo do sentido do movimento, esse pode ser classificado em movimento progressivo, se ele está andando, ou movimento retrógrado, se por um acaso o motorista dá uma freada. O movimento progressivo é aquele em que o móvel caminha no sentido da orientação, da trajetória, né? Onde os espaços crescem no decorrer do percurso em função do tempo. Nesse tipo de movimento, a velocidade escalar é positiva. O que ocorre com o movimento retrógrado é totalmente o oposto. Na prática, não existe velocidade negativa.
O sinal da velocidade serve apenas para indicar o sentido do movimento e dizer se ele é progressivo ou retrógrado. Movimento retilíneo, uniforme e variado demonstra que a velocidade varia uniformemente em razão ao tempo. Ela pode ser definida como movimento de um móvel em relação a um referencial ao longo de uma reta, na qual sua aceleração é sempre constante. Diz-se que a velocidade do móvel sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais, como acelerar, frear. Então, nós vamos ver algumas fórmulas da cinemática. A função horária no movimento retilíneo uniforme, ela é representada pelo S, que é igual S0, que é o ponto inicial, mais velocidade e tempo. Então, S é igual a posição final, S0, posição inicial, V, velocidade de móvel e T, tempo. O deslocamento é o delta S igual S menos S0. Delta S significa variação do espaço. S, espaço final, SO, espaço inicial. A variação de tempo e espaço, que espaço significa posição na física, delta T igual T menos T0. Delta T é a variação do tempo. T é tempo ou instante final. T0, tempo ou instante inicial. Delta S, como nós já vimos lá em cima. E agora a velocidade média. Onde delta S é a variação da posição, S é a posição inicial, S0, né? S é a posição final, delta T é a variação do tempo, T0, perdão, é o instante inicial e T é o instante final. Na cinemática escalar básica, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, um carro mantém uma velocidade de 120 km por hora após 3 horas e meia. Que distância o carro percorreu? Na resolução, como o carro mantém a velocidade constante, para descobrir a distância basta usarmos a equação D é igual a V vezes T. Velocidade vezes tempo. Para nós sabermos qual foi a distância percorrida. Então, nós vemos aqui o resultado, V é igual a 120 km por hora, o tempo é igual a 3,5 horas. Substituindo na equação, D é igual a 120 km por hora vezes 3,5 horas, que é igual a 420 km. Então, foi a distância percorrida. Nós temos um outro exemplo também aqui. Um automóvel sobre uma estrada parte da cidade A, quilômetro 10, no instante 3 horas, e chega à cidade B a 410 quilômetros no instante 7 horas. Então, vamos desprezar, como está aqui na figura, o ponto C na imagem. Podemos, então, determinar entre as cidades A e B o espaço inicial, S0, é igual a 10 km. O espaço final, que é o S, 410 km. O espaço inicial, que é o T0, que é igual a 3 horas. O instante final, T, que é igual a 7 horas. Então, o intervalo de tempo, que é a expressão ΔT, que é igual a T menos T0. Então, a gente vai fazer essa adequação. A ΔT de AB é igual a 7 menos 3, que é igual a 4 ΔT de A e B, que é igual a 4 horas. O deslocamento, a fórmula é da equação ds é igual a S menos S0, logo ds da distância AB é igual a 410 menos 10, que é igual a 400 de deslocamento. E esse deslocamento A e B, então, vai ser 400 quilômetros. E aqui termina a nossa aula. Vamos deixar para vocês os exercícios da agora, desse trabalho, né? E na próxima aula nós corrigiremos a aula passada, teorias atômicas,
E essa aula, essas duas aulas, né, grandeza escalar e